Olá pessoal, estamos aqui nessa segunda, 26 de novembro, voltando com a nossa lição aí sobre os rituais e cerimônias da igreja. Conversa para memorizar, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Hoje nossa lição de adultos, ela vem com o título Batismo, e a lição de jovens vem com outro título. O título da lição de jovens é O Poder de Lembrar o que Fazemos. Aqui nós estudaremos um pouco sobre o batismo, sobre o lava-pés, sobre a ceia do Senhor. Esses três atos são ritos, são rituais que temos no cristianismo. A sociedade, toda a sociedade, toda a cultura, as religiões têm seus ritos, que são momentos de reflexões, momentos de transições, momentos de uma perspectiva de vida diferente. São momentos dentro da cultura, da religião, enfim. E no cristianismo nós temos esses três, que é o lava-pés, o batismo e a Santa Ceia, onde Cristo deixou para fortalecer nossa fé e para mudar nossa vida espiritual, né? O batismo, por exemplo, o batismo é a transição das trevas para a luz. É uma transição de uma perspectiva de morte eterna para uma perspectiva de vida eterna. É como a separação do contexto histórico, antes de Cristo e depois de Cristo. A partir do momento em que nós nos batizamos, nós nascemos novamente. Nós temos uma vida nova ao lado de Cristo. Então, é uma mudança total que nós temos em outra vida, é um outro nascimento. E através do batismo, nós temos todos os nossos pecados perdoados naquele momento. É como aquela água, apesar de ser uma água simbólica, né? Ela limpa todos os nossos pecados, ela nos purifica totalmente. E é esse ato do batismo, essa purificação, que nos dá a possibilidade de vivermos eternamente, né? É a chance que nós temos de estar vivendo eternamente. O lava-pés. Na última noite que Cristo esteve ali com os discípulos, surgiu uma dúvida, que era o seguinte: quem deles seria o maior? Tinha aquela questão de que todos ali estavam como escravos, como pessoas para servir. Só que eles ficavam se perguntando quem deles seria o maior entre eles. No caso, depois de Cristo. E Cristo, ao perceber isso, Cristo agiu de forma muito inteligente. Ele se levantou da mesa, foi e lavou o pé de todos. O que Cristo quis mostrar com aquele ato? Que o maior de todos, ele é o maior escravo. Aquele que é maior veio para servir. O que ele quer nos mostrar? Que nós devemos abrir mão de posição, abrir mão de status. Estamos aqui para servir, independente do que somos. Nossa missão aqui é servir. Ou que a maior característica de quem quer ser grande é a humildade, é você se colocar à disposição. É isso, e como o próprio Cristo, ele lavou os pés daquelas pessoas, nós deveríamos estar fazendo isso. E tem a questão da ceia também. O principal motivo da ceia é relembrar para nós o que Cristo fez, que foi a questão do sacrifício. A partir do momento em que nós comemos do pão, nós lembramos do seu corpo, que foi quebrantado por nós, que sofreu por nós lá na cruz. E a partir do momento que nós tomamos o suco, que representa para nós o sangue de Cristo. Apesar de ser uma lembrança dolorosa, mas é algo magnífico para nós relembrarmos, porque foi ali que nós tivemos o nosso perdão. Foi ali que nossa vida pôde ser uma vida eterna. Sem nós somos lavados, né? É isso, nós nascemos ali, sem aquilo ali nós teríamos a morte eterna. Então, a partir do momento que nós vivemos esses três atos, Cristo colocou isso com o objetivo de fortalecer nossa fé, e de a todo momento nós estamos dizendo: sim, Senhor, nós te servimos, nós queremos entregar nossa vida a Ti, para que não caia no esquecimento, na monotonia, e acabemos nos perdendo, né, nesse mundo, nessa correria. Então são esses os três objetivos, e principalmente a questão da Santa Ceia. No momento que nós estamos reunidos, nossa fé nos faz almejar o momento em que Cristo estará conosco, face a face, dividindo essa ceia lá no céu. Então isso fortalece ainda mais e nos motiva e nos dá força para continuar essa caminhada aqui. Verdade. O Carlos já trouxe um conceito básico do batismo, que é a questão da ressurreição para Cristo, ressurreição do corpo espiritual, né, da mente, do meu coração, do meu caráter, das minhas atitudes. Só que a lição de adultos, ela foi mais a fundo nos sentidos do batismo,
deixando claro que o batismo também é nós assumirmos a natureza de Cristo, tanto em seus sofrimentos, como sua morte e sua ressurreição. Não é só eu que morro e eu ressuscito eu mesmo, não, eu ressuscito com Cristo vivendo em mim, porque eu assumi a sua morte, então eu assumo a sua ressurreição. E uma coisa muito interessante que eu pude perceber, no batismo, e antes de uma pessoa se batizar, nós entendemos realmente o sentido da palavra arrependimento. Porque a Bíblia é clara em dizer que antes do batismo a pessoa precisa passar por algumas experiências. A primeira experiência é ela ouvir falar de Deus. Porque se ela não ouvir falar de Deus, ela não vai ter consciência de que Deus existe, do que Deus pede que ela faça. Então a primeira experiência é você ouvir do Senhor, ler a palavra de Deus, ter contato com a Bíblia. E depois que você tem contato com a Bíblia, essa mesma Bíblia ela te transforma, te faz uma nova pessoa. Então é aí que a gente entende realmente o sentido da palavra arrependimento. Vamos explicar de uma forma mais clara possível. Uma pessoa, antes dela conhecer a Cristo, ela fuma, ela bebe, ela pode ser uma pessoa adúltera, ela tem vícios que vão além desses vícios que destroem o corpo fisicamente, tem vícios de jogo, esse tipo de coisa. Ela não guarda o sábado, ela escuta músicas que não elevam o seu pensamento a Deus, que destroem a sua capacidade de raciocínio. Ela faz todos esses tipos de coisa. E depois que ela alcança a palavra de Deus, ela passa pelo arrependimento. Ela se arrepende disso que ela fazia. E porque ela se arrepende do que ela fazia, ela passa a ser uma nova pessoa. Então fica claro realmente o significado da palavra arrependimento. E às vezes nós não nos arrependemos das coisas que nós fazemos como nós deveríamos. E aí vem a questão aqui que até a Bíblia fala, de que nós precisamos de um batismo diário. Um batismo diário, claro, simbólico. Mas o que é isso? É nós nos arrependermos diariamente das coisas ruins que fazemos, para que assim nós tenhamos uma nova vida. O batismo, ele antes de tudo, ele requer frutos dignos de arrependimento. Eu gostei muito dessa expressão, frutos dignos de arrependimento. A pessoa demonstra realmente que ela se arrependeu e que ela agora está pronta para fazer parte do reino de Deus. No mais, tem muito mais coisas que a lição fala, mas você tem que abrir, ler e estudar. Mas em suma é isso aí, e nós realmente precisamos nos batizar, nos rebatizarmos todos os dias. É isso aí, pessoal. Até amanhã.